vou dizendo e testificando, porque não nos chamou Deus para a injustiça, mas para a santificação. Por quê? Porque não nos chamou Deus para a injustiça, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ok. Então esse vai ser o nosso texto base. A gente vai pegar uns outros textos para reforçar, né, a ideia, né, o que Deus passa, o conselho de Deus nessa área, mas o nosso texto básico vai ser esse. Então a gente vai, em outros textos, a gente vai voltar novamente para esse, ok? Então ele começa, então a gente vai estar tentando comentar aqui, né, os 8 versículos. Fala que, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Então rogar quer dizer pedir, né? E exortamos quer dizer incentivar, encorajar, animar. Às vezes a gente confunde muito essa palavra, né? Exortar, né? O caso da tua gente destaca muito isso. Admoestar é chamar atenção, e às vezes a gente confunde a admoestação com exortação. A gente acha que chamar atenção é exortar. Não, chamar atenção é admoestar. Exortar quer dizer animar, encorajar, incentivar. Então Paulo está falando aqui, finalmente, irmãos, eu rogo, né? Peço a vocês, exorto, ou seja, eu animo, encorajo vocês no Senhor Jesus, que como de nós recebestes. Isso aqui também é importante destacar, como de nós recebestes, ou seja, de Paulo, eles receberam de Paulo. Então é importante que haja o conselho de Deus, o ensinamento do Senhor para cada área da vida, porque nós como discípulos precisamos colocar em prática. A palavra diz, ensinamos a guardar todas as coisas, ou seja, ensinamos a obedecer todas as coisas que nos têm ordenado, né? Então a gente precisa entender qual é o conceito de Deus para que a gente possa praticar esse conceito de Deus. Então Paulo já vinha trazendo, né, para os Tessalonicenses o conceito de Deus nessa área. Como a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então ele está pedindo, animando, encorajando aos discípulos de Tessalônica a progredir em viver e agradar a Deus. Aí fala viver e agradar a Deus, né, nessa versão aqui minha. Mas quando a gente vai para uma outra versão, parece que são duas coisas distintas, né? Viver e agradar a Deus, né? Mas quando a gente vai para outra versão, a NVI, que é a nova versão internacional, fala assim: quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Melhora. Quando a gente muda assim a versão, faz algumas comparações, né? A gente consegue entender melhor o texto. Na minha versão fala viver e agradar a Deus. Aqui fala viver a fim de agradar a Deus. Ou seja, o teu viver diário, eu encorajo para que você cresça nisso. O teu viver diário seja um viver que venha agradar ao Senhor. E ele fala no finalzinho desse versículo que eles exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Ele fala progredir, na minha versão, dessa da NVI fala cresçam nisso cada vez mais. Então a maneira que nós devemos viver a fim de agradar ao Senhor deve ser algo na nossa vida que a gente deve estar praticando, ou seja, a palavra de Deus, para que a gente possa crescer, desenvolver, progredir cada vez mais. É isso que Paulo está falando. Ok. Versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos damos da parte do Senhor Jesus. Então, novamente, ele reforça a questão da instrução. Temos por parte, então ele é bem claro que a instrução que Paulo está dando não vem de Paulo, não é a opinião de Paulo. Às vezes a gente confunde muito, né, quando a gente vê, por exemplo, 1 Coríntios 7, quando ele fala sobre os casados, aí tem um momento que ele fala, não falo eu, mas o Senhor, né? Então é mandamento do Senhor, ele fala isso. Aí depois ele fala, penso que não, Senhor, não tem o mandamento do Senhor, mas eu penso, a minha opinião é essa. Então às vezes muitos fazem confusão, isso aqui é a opinião de Paulo, isso aqui é o mandamento do Senhor, mas no finalzinho desse contexto, Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, ele fala, penso que eu tenho o Espírito de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Paulo estava escrevendo a Escritura, ele estava sendo inspirado por Deus, ou seja, isso é também o conceito de Deus, que foi inspirado naquele momento, né? Mas só que aqui ele é bem claro, ele fala instrução que damos da parte do Senhor, está bem claro, né?
Agora, esse versículo aqui, o 3 e o 7, é o versículo chave nesse versículo, nesse contexto aqui. Fala assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, qual é a vontade de Deus? Diz o texto aqui. Então, essa vontade de Deus é não só para os solteiros, mas também para os casados, para todo discípulo do Senhor. Essa é a vontade de Deus, está bem claro? A nossa santificação. Versículo 7. Portanto, Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Então, Paulo confirma novamente, no contexto de 8 versículos, 2 vezes ele enfatiza: Deus nos chamou à santificação. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Ok? Então, isso também está bem claro para a gente. Então, o que vem a ser santidade? Santidade é ser separado. O próprio Senhor Jesus, ele falou, eles não moram no Pai, em João 17, eles não são do mundo, eles não são do mundo, eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo. Ou seja, eles foram retirados do mundo, eles foram separados do mundo, os discípulos de Jesus, nós como discípulos de Jesus. Então a igreja ela foi separada por Deus do mundo, lá no Antigo Testamento, para servir a Deus em santidade. Então o que acontece? Lá no Antigo Testamento, Israel era um tipo de igreja, simbolizava, era um tipo, tipificava a igreja. E ela foi tirada, Israel foi tirado do Egito. O Egito também tipifica, simboliza o mundo. Então Deus tirou, e igreja quer dizer eclésia, aparece só no Novo Testamento, quer dizer chamar para fora. Então nós, igreja, nós como discípulos, fomos chamados para fora, fomos separados do mundo, nós andamos hoje na contramão do mundo, saímos do sistema do mundo. Nós estamos no mundo, diz a palavra, mas não andamos segundo o sistema do mundo. Ok? O Senhor Jesus orou: Senhor, eu te peço que me tire do mundo, mas que tu mantenha, que tu os livres do mal. Então, santificação é mais do que o entendimento de ser somente separado, mas é ter uma vida em obediência a Deus, pautado na sua palavra. A palavra é a nossa regra de fé e de conduta. Alguém já disse que é o manual, é o maior manual de comportamento humano, é a palavra. E Deus diz na sua palavra o seguinte, lá em 1 Pedro 1,16, se você abrir, fala o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. E no versículo anterior, que é 1 Pedro 1,15, fala o seguinte: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Então, o que diz o texto aqui? Em todo o nosso procedimento, todo o nosso proceder deve ser santo. Ou seja, tudo que fizermos, ou onde estivermos, nós devemos ter uma conduta santa. Ok? Porque fala em todo o vosso procedimento. Um outro texto a gente pode abrir lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus e o próprio Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, então aqui Deus é mais específico ainda. Ele nos mostra que nós somos espírito, alma e corpo, e que todo o nosso ser deve ser santo. Então isso envolve meus sentimentos, nossos pensamentos. Por quê? Porque está falando de alma. E Deus nos santifica tudo, nosso espírito, alma e corpo. Então alma vai falar de pensamentos, de emoções,
de vontade, né, de intelecto, tudo isso. Ou seja, a alma é a sede das emoções, da vontade, dos sentimentos. A sede é a alma, né? Então Deus quer que nós sejamos santos no espírito, na alma e também no corpo, todo o nosso procedimento. Tem outros textos, é claro, que mostra essa verdade. Então tira toda aquela ideia que a gente tem de religiosidade, de que só aqui no templo que nós, né, somos santos, né? Mas não, a palavra de Deus é bem clara aqui. Em todo o vosso procedimento, ou seja, onde nós estivermos, né, onde o que fizermos, todo o nosso procedimento, ou seja, deve ser o estilo de vida, né, de cada discípulo, uma vida em santificação, ok? Então, nesses dois textos que citei de 1 Pedro, os dois primeiros, é Deus nos chamando ao compromisso, é Deus nos chamando à responsabilidade no que diz respeito à santificação. A santificação, na realidade, é um processo, né, de nos tornarmos santos, ao passo que ser santo é uma condição que nós adquirimos em Cristo Jesus, é um estado, uma condição, né? Ou seja, Jesus nos justificou, e por ter nos justificado, nós fomos separados, nos tornamos santos, santo é ser separado. Mas santificação é um processo, né, na nossa vida, no nosso viver diário, né, agradando ao Senhor, praticando a palavra, e vamos nos tornando cada vez mais santos, a imagem e semelhança de Jesus, e esse é o nosso alvo principal. Todo esse processo de santificação está visando ser semelhante ao Senhor Jesus. Ser semelhante a Jesus fala de santidade, né? Então, os dois primeiros versículos que eu citei, em 1 Pedro, fala: sede santos, então o Senhor está nos chamando cada um de nós. Então, nós somos chamados à responsabilidade nesse processo de santificação. E depois ele fala: sede santo em todo o vosso procedimento. 16 do 15, né, 1 Pedro. Então, ele está nos chamando à responsabilidade de cooperar com ele nesse processo. Então, nós somos responsáveis. Não é só deixar Deus trabalhar na nossa vida e achar que a gente vai ser santo no estalar de dedo. Mas existe um processo, existe um esforço da nossa parte, né? A gente pensa, né, que o reino de Deus é conquistado por esforço. E já no outro versículo que nós lemos aqui agora, mostra que meu Deus nos santifique de tudo. A gente percebe que também o próprio Deus, ele está envolvido nesse processo de santificação. Ele falou que Deus nos santifica. Ou seja, nós somos chamados a esse processo, a cooperar com o Senhor, assim como o Senhor também está envolvido nesse processo de santificação. O próprio Senhor Jesus, orando ao Pai, ele falou: Pai, santifica-os na verdade. Então, qual é o meu papel? Minha tua palavra é verdade. Qual é o meu papel? Meu papel é me aproximar da verdade, me aproximar da palavra, né? E qual é o papel do Senhor? É me santificar. A gente se aproxima do Senhor, né? O Senhor vem. Então, Paulo fala, não que eu tenha chegado à perfeição. Paulo era santo, assim como cada um de nós, né? Sujeito às mesmas paixões, ele era santo. Ele falou assim: não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas para trás, prossigo o alvo, né? Paulo também fala: desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? Então Deus nos santifica tudo, nosso espírito, alma e corpo. Existe todo um processo, né, por parte do Senhor. E qual é uma maneira que a gente tem, né, de ajudar e cooperar com o Senhor, né, em relação a isso? Então, assim, separei coisas, né, 3 coisas bem básicas. Essa é chegar a Deus, né? Chegar a Deus em oração, é uma via direta com o Senhor, né? Eu busco comunhão com Deus também em oração, né? O Senhor fala assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, andar na presença de Deus, buscar se relacionar com Deus, buscar andar com Deus, né? Ter comunhão com Ele em oração, é uma maneira de você estar se aproximando do Senhor, e o Senhor está ministrando sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, e está produzindo santidade em nós, né? Uma outra maneira, eu citei agora, né, é a questão da palavra: santifica-os na verdade. É uma maneira também, né, que temos, né, do Senhor produzir santidade na nossa vida, através da palavra, e também através do relacionamento com os irmãos, né? Em 2 Timóteo 2:22,
Tem que falar aí. Foge ao que sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Ok. Então, segue com aqueles, foge das paixões da mocidade, né? Segue com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Quem são aqueles que de coração puro invocam ao Senhor? É a congregação dos santos, é a igreja, né? É os irmãos, é os discípulos, né? Então, em comunhão, em relacionamento, uma outra maneira também que o Senhor está produzindo em nosso coração santidade. Ok? A gente sabe que não é fácil, né, viver, né, na santidade, é um negar a si mesmo, é um tomar cruz. Muitas das vezes a nossa tendência, a nossa vontade é querer fazer, né, a nossa vontade e não a do Senhor. Então muitas das vezes é guerra espiritual, né, guerra emocional, né? A palavra já diz lá em Gálatas que existe uma luta entre o espírito e a carne, mas precisamos trabalhar, né, para que o espírito seja fortalecido, né, e que a nossa carne seja mortificada, porque volta e meia o nosso velho homem ele quer ressuscitar, volta e meia o velho homem quer descer da cruz, né? Volta e meia a gente quer tomar rédea da nossa vida. O Senhor nos chamou a deixar de ser dependente dele. A gente sabe que é um processo que a gente tem que estar lutando, mortificando. Paulo fala por amor a Cristo, o Senhor se entrega à morte todos os dias, né? Então, todos os dias, né, ou muitas vezes um dia, não sei, né, dependendo da pressão que a gente passa, a gente tem que estar mortificando nossa vontade, nosso ego, ok? O Senhor vai estar operando, nos honrando em relação a isso, né? A palavra diz: filhinhos, não pequeis, né, mas se pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro, ok? Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos e mentimos a nós mesmos, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a justiça. Aí deve ser 1 João 9, deve ser um sabonete do cristão. Toda vez que sujar, a gente tem que, né, confessar, se arrepender, confessar e prosseguir, ok? Já que a gente falou de santificação, agora a gente vamos considerar mais duas palavras nesses dois versículos. A gente está ainda, voltando para o nosso texto base, a gente está ainda no versículo 3, ok? Eu vi o versículo 3 e o versículo 7, a gente vai ler um por um, ok? Então a gente está no versículo 3, vamos voltar nesse texto novamente para o versículo 3. Eu quero considerar mais duas palavras, versículo 3 e versículo 7, que faz contraste com santificação. Versículo 3: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, vos abstenhais da prostituição, diz aqui nessa versão. E 7: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, ok? Então, duas palavras que eu quero destacar aqui: prostituição, e algumas versões falam fornicação, e a outra palavra é impureza, ok? Então eu penso que essa palavra por si só já nos diz algo, né? Tanto a impureza quanto a questão da prostituição ou fornicação, dependendo da versão, né? Mas deixa eu colocar uma coisa em relação ao namoro. Namoro, no seu nível básico, ele se esbarra aqui no versículo 7, né? Impureza. Isso no nível básico. O que eu estou querendo dizer do namoro que acontece lá no mundo? Por exemplo, várias maneiras, né, que começam um relacionamento entre duas pessoas, né? Mas, por exemplo, o camarada, o rapaz vai à festa, a menina também, e lá no momento da festa, ou lá no baile, né, no momento de música lenta, ele chama ela para dançar, aí conversa com ela, e se ela aceitar, ele já dá um beijo na boca da menina, e aí ele começa um relacionamento de namoro, né? Aí depois, quando acaba a música, ele fica no cantinho com ela. Ainda que seja só isso, só o básico, né? Beijo na boca,
e abraço. Né? Isso esbarra na impureza. Por quê? Porque quando você dá um beijo na boca, o beijo na boca é a preparação do relacionamento que vai vir lá na frente, do relacionamento sexual, porque o beijo na boca, só o beijo na boca em si, ele já excita o casal. Né? Então a pessoa vai ficar excitada, vai se despertar por aquele desejo. Né? E a mente e o coração daquela pessoa vai começar a trabalhar. Né? Então, aí entra a impureza, ainda que não se faça o sexo, tá? Mas vai haver impureza, sim, esse relacionamento. Agora, namoro, no seu nível mais avançado, esbarra aqui no versículo 3, que é a prostituição, ou em outras versões, fornicação. O que vem a ser fornicação? Fornicação, essa palavra, porneia, no sentido geral, ela fala de relacionamento sexual ilícito de uma forma geral, mas de uma forma mais específica, ela fala de relacionamento sexual entre solteiros, fornicação. Tá? Então, o versículo 3 fala que é o das Deus é a santificação, e não a fornicação, que é o sexo entre solteiros. Né? Então, o que acontece no mundo aí fora? Alguns namoros, conforme eu falei, no seu nível avançado, né? Às vezes a gente vê até artista na televisão sendo postado, quem é fulano de tal? Fulano de tal é meu namorido. O que é um namorido? É uma mistura de namorado com marido. É o namorado que assumiu, né, uma função de marido. Eles vivem maritudalmente, né? Então ele assumiu essa função, ou seja, eles têm relacionamento sexual, porém eles não são casados. Então fornicação é relacionamento sexual entre solteiros. Ok? Eu vou ler aqui, que eu leio, o comentário de alguns irmãos a respeito de namoro. Eu li uma apostila lá do sul, dos irmãos de Porto Alegre, Moisés, Erasmo, né, que já são pastores bem idosos, e sempre foi referência aí para a gente. Uma definição, ele fala assim, lá na apostila dos irmãos de Porto Alegre, sobre namoro. Namoro ou enamorar é uma palavra que tem sua raiz na palavra amor, e significa inspirar amor em alguém, dentre outros significados não tão nobres. Sarashiva, não sei se vocês conhecem Sarashiva. Sarashiva é filha da Lei Consuelo, filha mais velha. Tempos atrás, antes de se converter, Sarashiva ela era ninfomaníaca. O que é ninfomaníaca? Ela era viciada em sexo. Ela não tinha sexo como natural, como no casal, né, desfruta, mas ela era viciada nisso. Podia viver sem isso. E hoje ela está solteira e prega santidade, e ministra principalmente para os jovens. E aí ela fala aqui, numa das palavras dela, ela fala assim, a palavra namoro vem do latim fare amore, que significa fazer amor, o que já diz tudo o que acontece quando as pessoas namoram. Outra colocação aqui da Sarashiva: o namoro é o contrário do compromisso. Ele, o namoro, sempre deixa marcas e feridas. Não há namoro na Bíblia. Esse é o costume mundano e não de Deus. Outra comentário aqui do pessoal do Sul: a palavra namoro é uma palavra que consta na Bíblia. Ok? Então vamos voltar. Vou voltar aqui então para o versículo 4, nosso texto base. 1 Tessalonicenses 4. Diz o seguinte: cada um de vós sabe possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui no versículo 4, conforme eu falei com vocês, eu fiz algumas comparações de versões, né? Então no versículo 4, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Em algumas, na realidade, no original, a palavra aqui não é corpo, a palavra é vaso. Então, em algumas versões aparece corpo, próprio corpo, se referindo a corpo, outras versões aparece vaso, né? Então, alguns interpretam essa passagem aqui como o próprio corpo, outras vão se referir a vaso, dando a entender que se referindo à esposa. Pedro fala lá, considerai a esposa o vaso, mas
fraco, né, por exemplo. E tem outras passagens que Paulo usa vaso se referindo ao corpo, né? Então, mas nessa passagem aqui, em específico, pode ser tanto uma coisa quanto outra. Poderia tanto se referir ao corpo, meu próprio corpo, nosso próprio corpo, ou se referir à esposa, vaso, tanto se referir a um quanto ao outro, né? Seja qual for a versão, todas as duas se encaixam perfeitamente bem dentro do contexto que existe embasamento bíblico para as duas vertentes aqui. Quer ver, por exemplo, quando a gente acredita que é o próprio corpo, ok? Então a gente tem que levar o nosso corpo, como se nosso corpo de maneira santa. Vamos ver outros textos lá que está em. É 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ok. Então o que acontece? Aí aparece prostituição. Impureza. Então, fugir da impureza. Tem uma versão ACF, que é Almeida Corrigida Fiel, fala assim: fugir da fornicação. O que é a fornicação? Sexo entre solteiros. Então ele fala aqui: fugir da fornicação. E o texto diz aqui que nós somos templo do Espírito Santo. Então defende essa vertente aqui que fala que o nosso templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que deve ser conservado santo. Ok? Porque nesse caso, como eu falei, porneia pode ser moralidade sexual no sentido de sexo, uma forma, né, de moralidade, e especificamente pode ser fornicação, se referindo a sexo entre solteiros. Okay? Um outro texto está lá em 2 Timóteo 2. Eu vou ler aqui. 2 Timóteo 2, do 20 ao 22. Ora, numa casa não somente há vasos de honra e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Fugir também das paixões da mocidade, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, que com o coração puro invoca ao Senhor. Né? Então aqui também está falando de vaso, como referindo ao nosso próprio corpo, que deve ser mantido santo. Agora vamos ver a outra vertente. No caso aqui, o que acontece? Eu vendo uma versão, estudando em casa, na NVI, eu tenho uma NVI em casa que ela é de estudo. E no rodapé, quando acontece as bíblias de estudo, elas colocam no rodapé quando existe uma possibilidade de uma outra coisa. Né? Então eles colocaram lá no rodapé assim a frase: o texto falaria, cada um de nós saiba possuir o seu próprio corpo. Aqui falaria: saiba controlar o seu corpo. Esse é na NVI. Então fica melhor do que possuir o corpo, ou de repente possuir vaso, ou possuir a esposa, né? Então na NVI fica uma versão mais fácil da gente entender. E ela fala:
que cada um saiba controlar o seu próprio corpo, para ficar melhor de se entender a questão da santidade. E nessa mesma NVI, aparece lá na nota de rodapé assim: ou aprenda a conseguir esposa, que também está dentro do contexto que a gente está vendo. Ou controlar o nosso próprio corpo, ou os jovens conseguir a esposa. Ok? Agora, segunda Coríntios, vou ler aqui, também nessa versão, na Almeida Corrigida Fiel, 1 Coríntios 7, 1 ao 2. Ele fala assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, como seria que o homem não tocasse em mulher? Mas por causa da fornicação, pegue a fornicação, sexo entre solteiros. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, tanto uma vertente quanto a outra, ou você manter o teu corpo, ou você procurar a esposa, as duas vertentes, né, apontam para a palavra, né? Está dentro do contexto que a gente está lendo aqui. Agora, qual é a maneira que o Senhor nos diz que nós devemos ou preservar, controlar nosso corpo, ou conseguir uma esposa? Qual é a maneira? O próprio texto responde no versículo 3. Capturei isso? 1 Tessalonicenses 7:3. O marido conceda à esposa o que é devido. Não. 1 Tessalonicenses. Nosso texto base, tá? 4:3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ok. Então, essa é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Deixa eu ler aqui esse texto. Então, qual é a maneira que nós devemos controlar o nosso corpo, né, ou conseguir esposa? Em santificação e honra.